Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Meu nome é Saulo Barbosa, sou médico psiquiatra e aqui você encontra conteúdo sobre amadurecimento, desenvolvimento pessoal, relacionamentos, comportamento humano e outras cositas más. Espero que seu dia tenha sido bom, mas se não foi, chegou a hora de salvá-lo. Tudo que você precisa é de um insight, seja para resolver um problema, seja para se tornar uma pessoa um pouquinho melhor. Muito bem, pessoal, estou aqui no meu escritório, me preparando já para dormir. Eu gosto sempre de ler algumas coisas. Eu estava lendo aqui um pouquinho e essa inspiração para esse episódio de hoje veio dessa leitura. E eu queria dizer para vocês que essa nova temporada aqui dos episódios, ela é um verdadeiro renascimento para mim, porque a gente passou por essa fase aí do Instagram, que tem muito roteiro, muitas coisas preparadas para falar, e aqui nos episódios eu falo de modo cru, eu falo para vocês sobre algo que eu passei, alguém que interagiu comigo hoje, por exemplo, veio a partir da interação de uma pessoa comigo e também de uma leitura que eu fiz. Então aqui não tem roteiro, aqui é 100% orgânico, como eram lá os episódios das temporadas anteriores, tá bom? E nós passamos agora nesse final de semana pelo Dia dos Pais, não é isso? E todo mundo tá me felicitando aí porque eu tô com mais uma filha no forno, será a minha quinta filha, quinta menina, todo mundo me dando os parabéns. E eu tenho um amigo que eu sempre jogo com ele, jogo tênis com ele, e ele veio me dando os parabéns, e ele me falou que ele ainda não tem filhos, e ele está esperando a esposa dele se formar, né, e tudo mais, para começar a ter filhos aí. E aí eu estava conversando com ele ali no intervalo entre um jogo e outro sobre como é que é a experiência de ser pai em relação à quantidade de filhos. E eu já falei isso com alguns outros amigos que me perguntam sobre essa quantidade de filhos. Eles acham que é muito filho, né? E realmente para a média atual, eu acredito que sim, seja muito filho, mas pela história da humanidade aí, poucas gerações anteriormente, 5 nem era tanto filho assim, né? Meu pai e minha mãe mesmo tiveram 9 irmãos, a média de 10, 9, 10 filhos aí por família, né? E aí eu estava contando sobre como que é a relação entre o estado psicológico dos pais e a quantidade de filhos. O primeiro filho é extremamente desafiador. Ele vai te desafiar muito, principalmente a respeito daquilo que você estava acostumado a fazer em relação à rotina, os hábitos que você tinha, os gostos que você tinha, o desejo que você e sua esposa tinham de sair, enfim, aquela rotina de uma vida de casal sem filhos ou mesmo de uma vida de solteiro, né? O segundo filho, você já está mais maduro, você já aceitou certas circunstâncias, como por exemplo, haverá dias em que o seu filho vai ter dificuldade para dormir. E você se planejou para fazer uma coisa meia hora depois, ali calculando o tempo que demoraria para dormir, e vai passar muito disso. E haverá noites em que o filho vai acordar a madrugada inteira e não vai pegar no sono, e você vai ficar quebrado no outro dia. E vão ter outros dias em que ele vai estar doente e também algo que você planejou não vai acontecer. E vai ter ali um desafio diário e você vai estar mais cansado do que o normal, e essa é uma nova realidade. Então, geralmente, o primeiro filho, ele serve para dar uma quebrada em como a sua vida era antes. Você vai ter que passar por uma espécie de luto e você vai ter que enterrar essa vida anterior. Então, ela é bem difícil e o casal é muito desafiado nessa fase do primeiro filho, certo? Uma dica que eu dou é jamais entrar nessa onda assim de quem tem que fazer o quê? Ah, então minha vida tá mais fácil, tá mais difícil do que a vida do outro. E aí você começa a achar que o outro tá levando vantagem. O casal, quando entra nessa história de quem tá levando vantagem, as coisas degringolam muito. Então, essa rotina, o que cada um pode fazer, quando pode fazer, um dia que você tiver pior, o outro assume um pouco mais, esse diálogo, essa capacidade de diálogo, ela tem que estar muito bem estabelecida no casal no primeiro filho. Quando chega o segundo filho, aí a coisa, né, geralmente já se encontra ali, já com o luto, o cadáver da sua rotina sem filhos já foi enterrado, você já aceitou que essa não é mais a sua vida e você já está bem estabelecido com isso, e aí o desafio passa a ser mais a quantidade, né? Você tem um filho um pouquinho ali mais velho e agora tem um outro, então
A mãe está com um filho, o pai está com outro, a rotina é relativamente semelhante, cada um está tentando dar conta ali um do outro. Quando chega o terceiro filho, aí entra naquela fase de que não existe tempo a ser perdido. Cada chance que você tem de fazer uma leitura, de fazer uma coisa para você, de ir para a academia, de fazer o trabalho que tem que ser feito, tem que ser aproveitado, porque os filhos, eles já estão em maior número do que os pais. Então, geralmente, é uma fase que você já está em paz com o seu destino em relação à quantidade de trabalho, em relação a como vai ser a rotina, em relação a ter que arrumar três bebês ali, três crianças pequenas para conseguir sair. Então, é geralmente a fase do não temos tempo a perder, geralmente a mentalidade, se a pessoa é madura no sentido de estar à altura do que a vida pede, ela já foi muito transformada no terceiro filho. E eu diria que do terceiro filho para frente, a coisa já fica mais bem encaixada, se você aproveitou essa circunstância para evoluir. E veja bem, é muito interessante essa virada de chave que você vai tendo do primeiro, segundo, terceiro e a partir do terceiro. Muita gente eu já vi falando isso, que a partir do terceiro a coisa fica mais fácil. Na verdade, a coisa não fica mais fácil. Você continua tendo muito trabalho, o trabalho aumenta, né? Porque são 3, 4, 5, aumenta muito. Só que acho que o que muda muito é que você está muito em paz com o seu destino, você está muito em paz com essa fase da sua vida. E você já desapegou de muita coisa. E você começa a olhar para certas coisas como se elas fossem supérfluas na vida. E eu queria falar aqui exatamente de algo que eu percebo nos nossos tempos, que é a noção de experiência. As pessoas elas estão sempre atrás de novas experiências, né? Elas querem passar por certas experiências que quando elas eram mais novas, ou antes de se formar, ou antes de trabalhar e ter dinheiro, elas não tinham, e agora nessa fase da vida, elas têm dinheiro, então elas não querem que os filhos atrapalhem as experiências possíveis. Quando você está ali com 3, 4 filhos, geralmente você já abriu mão de certas experiências. Essa é a verdade. Por exemplo, uma viagem internacional, ela fica mais difícil, porque você não quer deixar seus filhos com alguém, você quer, enfim, uma viagem internacional, por exemplo, ela fica muito mais difícil. Vai ter que ser uma circunstância muito especial, alinhar ali com o avô, a avó, alguém desse tipo, para você conseguir fazer isso. Não é impossível de se fazer, né? Luna e eu, por exemplo, com 10 anos de casado, a gente fez uma viagem, a gente retornou ao hotel lá em Bariloche da nossa lua de mel. Foi muito bom. Foi ano passado, né? Foi final de 2000, a gente se casou em 2013, então foi outubro de 2024, né? Se não me engano. Isso mesmo? Eu acho que sim. Ou foi em 2024 ou foi em 2023, não estou me lembrando agora, mas acho que foi 2024. Então, quando você faz isso, quando você chega a essa altura, você já está em paz com isso. Você já abriu mão dessas experiências, ou pelo menos você começa a escolher elas com muito carinho, com muito cuidado, e você só faz se valer muito a pena. E não é nem tanto que você não pode fazer, porque poder você até pode, mas você mesmo começa a olhar para essas experiências. Eu quero passar por experiências. Isso começa a entrar muito na categoria de supérfluos. E você começa a entender muito qual é o seu dever, qual é o seu lugar, onde a vida está te pedindo mais, onde você é mais necessário. E geralmente eu já escutei isso muito de muito paciente também, principalmente as mulheres que são mães, né? E a mãe é muito apegada aos filhos, claro. E ela fala assim: Saulo, eu fiz uma viagem e, nossa, assim, a gente esperou tanto por aquele momento e quando chegou lá, eu passei vários dias ali, longe dos meus filhos, e o que eu estava vivendo naquela viagem nem se comparava com o meu dia a dia, nem se comparava com a vontade que eu estava de voltar logo para casa. Uma viagem que foi de 7 dias, para mim poderia ter sido de 3, estaria de excelente tamanho, porque eu teria meu momento com meu marido, sozinho os dois, mas também eu voltaria rápido para os meus filhos. Então esses 3, 4 dias ali de experiências, de viagem, de hotel, de restaurante,
aquilo não fez mais diferença para mim. Eu estava com saudade do lugar onde eu pertenço. Olha que interessante. E pensando nisso, isso me veio à tona num pequeno trecho aqui de uma reflexão desse livro que eu já usei aqui. Eu tenho lido, volta e meia eu volto nesse livro aqui, que é o George MacDonald, do C.S. Lewis. É um livro de vários aforismos, de várias frases, né? E tem alguns muito curtos, como esse aqui, por exemplo, que é o 304, na página 172, cujo título é Experiência. E ele vai dizer o seguinte: aqueles que não obtêm experiência são os que se desviam do caminho do rei por medo de encontrarem o dever assentado à beira da estrada. Aqueles que não obtêm experiência são os que se desviam do caminho do rei por medo de encontrarem o dever assentado à beira da estrada. Então aqui, óbvio, ele usa a experiência num sentido diferente do que eu estou abordando aqui, mas é uma frase, é um aforismo muito que foca naquilo que a gente estava falando, de você poder escolher dois caminhos. Um caminho que te coloca no dever e um caminho que te tira do dever. Então ele diz, os que não obtêm experiência, ou seja, aqueles que não amadurecem, são aqueles que se desviam do caminho do rei por medo de encontrarem o dever assentado à beira da estrada. O interessante é que ele coloca rei com letra maiúscula e dever com letra maiúscula. Então, há aqui uma experiência interna, uma decisão interna de alguém que diz: eu estou andando aqui pela estrada, eu tenho duas opções. Eu posso ir pelo meu caminho e viver as minhas experiências e passar pelas coisas que eu quero passar e experimentar. Ou eu posso ir pelo caminho do dever. Eu posso ir pelo caminho daquilo que a vida me pede. Então são duas posturas diferentes. Numa, eu espero que a vida me entretenha. Então eu fico, o que a vida vai dar para mim? A outra estrada é, eu sei muito bem o que a vida está pedindo para mim. Essa outra estrada, eu é que vou me doar pela minha circunstância e pelo meu dever. E não vou ficar esperando as coisas da vida. Olha que interessante, né? Num primeiro momento, especialmente quando nós somos jovens, parece que essa primeira estrada em que a vida vai nos proporcionar coisas, ela parece muito mais interessante. Com o passar do tempo, quando você vai assumindo compromissos e cada vez que você responde a esses compromissos de uma maneira mais completa, você começa a perceber que você está muito mais realizado, você está muito mais realizada, porque você sai de uma posição passiva, a vida te oferecendo coisas, te entretendo, e você vai para uma posição ativa, como quem se apresenta diante do rei e diz: eis-me aqui, eu estou pronto para servir. E olha que interessante, para que você descubra isso, você tem que primeiro se alistar. E você não tem garantias em relação a isso. Então, apenas as pessoas que deram esse passo que eu chamo de fé, fé no relacionamento, fé na família, fé em Deus, as pessoas que dão esse passo de fé e que se comprometem ao serviço sem esperar nada em troca, essas são as pessoas que encontram a verdadeira realização e não ficam tristes ou de luto porque não podem viver certas experiências que todo mundo está vivendo. Essa é a nossa reflexão de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te feito pensar. Essa reflexão te faz pensar em algo sobre a sua vida, algo que você passou? Coloca aqui nos comentários, não esqueça de curtir e de compartilhar esse vídeo também. E a gente se vê no próximo episódio.